Oi, gente. Acusações gravíssimas de Gilmar Mendes contra Alessandro Vieira. Nós vamos ver isso nesse vídeo do Mídia Ninja e tecer alguns comentários. Vamos lá. O clima esquentou durante a entrevista com o ministro do STF, Gilmar Mendes, ao Jornal da Globo. Ao falar sobre Romeu Zema, o ministro subiu o tom e afirmou que o ex-governador de Minas Gerais está tentando sapatear para aproveitar o momento eleitoral. Eu acho que todos nós que atuamos na vida pública temos que ter responsabilidade e não podemos fazer esse tipo de brincadeira. Eu já tive a oportunidade de dizer que o governador Zema só governou Minas Gerais porque obteve liminares aqui no Supremo que o deixou sem pagar a dívida para com a União por 22 meses. E agora ele tenta sapatear, talvez aproveitando do momento eleitoral. Uma linguagem muito pouco própria, ele fala uma língua próxima do português, mas que é entendida como ofensiva, e isto precisa ser aferido. Eu estou só chamando a atenção para o fato de que as pessoas vêm ao tribunal, se socorrem do tribunal e depois fazem esse tipo de sapateado, o que não me parece uma postura eticamente correta. O magistrado defendeu que o governador seja investigado no inquérito das fake news, que investiga a disseminação de notícias falsas, ameaças e ataques contra ministros do Supremo e contra a democracia. Zema divulgou um vídeo em que fantoches que remetem a ministros do STF simulam diálogos sobre interferência judicial e troca de favores. Em entrevista ao Jornal da Record, o ministro não aliviou, relembrou dívidas deixadas em Minas, ironizou o discurso do ex-governador e disparou que Zema fala um dialeto próximo do português, que ninguém entende. Eu tenho a impressão de que, por conta do papel que o Supremo passou a exercer ao longo desses anos, especialmente no contexto do governo Bolsonaro, você acompanhou isto, a questão da pandemia, a ameaça que havia para o funcionamento das próprias instituições, ameaça, inclusive, de um colapso no SUS. O tribunal teve que fazer uma intervenção. Vários estados andaram muito mal das pernas, é o caso de Minas Gerais, que graças a uma liminar do Supremo, no governo Zema, ficou 22 meses sem pagar a dívida para com a União. Portanto, os estados tiveram uma série de problemas. Mas o tribunal também decidiu sobre a responsabilidade dessas pessoas que atacaram o tribunal, a questão do 8 de janeiro, a condenação do próprio presidente Bolsonaro, condenação de generais. Tudo isto faz com que alguns políticos aproveitem em algum momento para tentar atacar o Supremo, especialmente no período eleitoral. Há várias alternativas. Uma delas é fazer ouvidos moucos, especialmente quando se trata de crítica de jornalistas e coisas do tipo. Quando se trata de pessoas com alguma responsabilidade institucional, é importante que haja um tipo de diálogo institucional. Foi o que houve em relação ao relator da CPI, Alessandro Vieira, em que ele decidiu fazer o enquadramento de ministros do Supremo como autores do crime organizado. E não tratou de milícia do seu próprio campo de ação, ele é um delegado de polícia. Não é? Portanto, você vê o tamanho das distorções. Não tratou das organizações criminosas em relação a isso. E agora também é natural, o ex-governador Zema está aí dedicado a fazer campanha. Mas não parou por aí. Gilmar Mendes também mirou em Alessandro Vieira, sugerindo uma ligação entre o senador e o crime organizado. A vida pública exige responsabilidade. Eu estou chocado que uma CPI do crime organizado, e que dizia que iria investigar o crime organizado no Rio de Janeiro e queria investigar as famílias do Norte e outras organizações, termine por indiciar ministro do Supremo. No meu caso, inclusive, é bom que se diga, por ter dado um habeas corpus. Só isso. E isto vira uma causa para indiciamento. E a mídia vem dizendo que ele só fez isso. Não, ele fez isso que é extremamente grave. E eu então, Renata, suponho, por que ele fez isto? Porque ele está ameaçado pelo crime organizado? Ou, o que pode ser pior, é outra hipótese, porque ele está sendo financiado pelo crime organizado? Opa, duas hipóteses bem complicadas para o Alessandro Vieira. É claro que o Gilmar não está afirmando, ele está levantando essas hipóteses para que o Alessandro Vieira aí seja investigado. E o Gilmar Mendes também deu um contra-ataque ali no Romeu Zema, lembrando que Minas devia e pôde ficar 22 meses sem pagar, para dizer, poxa, Zema, você, quando precisava do Supremo, veio aqui implorar para não pagar, né? Agora que precisa do voto bolsonarista, né, e de Minas,
ataca o Supremo de forma baixa. Você realmente demonstra muito quem você é dessa forma, não é? Demonstra muito qual é o tipo de caráter, né, que tem ou que não tem, né? Enfim, as falas do Gilmar Mendes são fortes, mas são interessantes, né? São interessantes e ele sugere uma coisa para a Polícia Federal investigar, né? Vieira respondeu Gilmar e afirmou ser patético que o decano adote como método a ameaça e a ofensa contra um parlamentar que, em seu voto, fez análise técnica sobre fatos comprovados. Em entrevista à Carta Capital, o senador ainda declarou que o ministro não nega ou explica os fatos, apenas ataca com mentiras e insinuações um parlamentar em pleno exercício do seu mandato. Ao Jornal da Record, não, ele não nega porque ele deu habeas corpus, mas dar habeas corpus não é motivo de indiciamento. O que o Gilmar revelou, viu, Vieira, é o absurdo, o escárnio do relatório da CPMI. Aquele relatório é um vexame para o Congresso brasileiro, sabe? É um vexame. É um vexame. Uma CPMI do crime organizado ignorar as milícias, ignorar as organizações, as facções criminosas e dizer que vai defender indiciamento de ministros do Supremo sem dar provas de qualquer crime. Não tem prova de crime nenhum ali. Ali, no máximo, tem indícios que levantam suspeitas em relação ao Dias Toffoli e ao Alexandre de Moraes. Em relação ao Gilmar Mendes, nem indícios não tem. Nem indícios não tem. E eu não sou advogado do Gilmar Mendes, eu estou apenas me baseando nos fatos. Né? Apenas me baseando nos fatos. Então é uma coisa assim vergonhosa. Vergonhosa, mas enfim. Gilmar alfinetou Vieira e disse que falta adulto na sala, e voltou a criticá-lo pelo relatório da CPI do crime organizado, no qual ele pede o indiciamento de Gilmar e dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Agora, recentemente, nesse episódio do Alessandro Vieira, ele vem e propõe o meu indiciamento por ter dado um habeas corpus. Você já imaginou isso? Tá faltando alguma coisa em algum lugar. Tá faltando adulto na sala. Impeachment de ministro do Supremo, sem nenhuma razão. O objetivo é constranger. O objetivo é atemorizar. Mas como eu já disse até... Não é só isso não. O objetivo é voto. Porque eles sabem que você atacar os ministros do Supremo é fazer a narrativa bolsonarista e conseguir os votos bolsonaristas. Estamos perto de eleição. É muito isso também. Em outra oportunidade... A assombração só aparece para aqueles que acreditam nele. Gilmar classificou o cenário atual do Supremo como uma relação esquizofrênica e falou sobre os ataques que a corte anda sofrendo por julgar temas sensíveis em destaque no país. Provavelmente também. É interessante que a gente vive com o Supremo uma relação esquizofrênica. Eu estive num seminário em Paris há algum tempo e numa mesa com João Camargo, que organizava o seminário de Esfera, e outros, e as pessoas diziam, e depois aqui também num debate em São Paulo, as pessoas diziam que nós estávamos interferindo demais na vida do país. Depois apresentaram um ou outro caso, um crime bárbaro, e aí dizia, e por que o Supremo não resolveu isso? Quer dizer, o sujeito a todo momento quer que o Supremo não atue, porque ele está incomodando, e depois ele quer que o Supremo atue. Por que o Supremo ainda não resolveu? É sempre... Então a gente precisa acertar isso, não é? Com a própria sociedade. O sistema... Mas a pessoa que está dizendo isso, ela fica incomodada quando o Supremo atua para limitar as ações criminosas dos seus ídolos, daqueles que ele admira no Congresso por motivos outros. Mas quando o Supremo atua para isso, ele não gosta. Mas quando ele tem um pânico moral qualquer, que ele acha que deveria ser alvo de atuação do Supremo, aí ele diz o Supremo não está atuando aqui. Que é aqui, nessa outra questão, que não envolve seus ídolos, que ele gostaria de ver a atuação do Supremo. Hoje, político, tem algumas disfuncionalidades. Você mesmo apontou a questão do orçamento secreto. Foi crescendo a autonomia do Congresso em relação ao orçamento. E não se consegue botar esse gênio para dentro da garrafa. E quando o próprio governo se sente acuado diante de exageros, ele vai ao Supremo.
e pede medidas. Ou alguém aliado pede. E o Supremo entra neste processo e aponta saídas. E aí contraria o Congresso, que é hoje o beneficiário, o detentor desse modelo. Nós temos um encontro marcado com essa temática. Certamente, após as eleições, o novo governo vai ter que apresentar uma reorganização disto. Mas se for um governo de direita, e a gente espera que não seja, né? Vai querer entregar tudo para o Centrão. A gente sabe disso. Né? Isso torna tão importante não só uma vitória do campo progressista na eleição presidencial, mas no Congresso também. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, tem um link no comentário fixado que explica como. E se você quer ajudar o canal, o Pix do canal é andretj@terra.com.br. Pode se tornar membro ou apoiador, pode divulgar o nosso material. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.